Nós estamos acompanhando esses dias na liturgia todas as iniciativas que o ressuscitado, todos os passos, todas as direções que ele foi tomando para se fazer conhecido agora como ressuscitado. Seguindo o Evangelho de Lucas, a primeira iniciativa é quando ele se revela àquele grupo de mulheres, e aí ele diz: olha, vai lá e conta que eu ressuscitei, fala para eles seguirem adiante, que lá na Galileia eles vão me encontrar. As mulheres foram, deram o recado do jeitinho que elas receberam, mas não acreditaram. E aí Jesus toma de novo a iniciativa. 2 desses discípulos saindo ali por um caminho, indo em direção a Emaús, por isso discípulos de Emaús, eles iam ali comentando o que tinha acontecido naqueles dias, e chega perto deles um moço ali da estrada, começa a conversar, e aquele moço vai se revelando o próprio Jesus na hora do partir do pão. E aí depois Jesus desaparece, e esses 2 discípulos voltam também, aquele grupo que já tinha recebido o recado das mulheres e não tinha acreditado, agora vai receber o testemunho desses 2, olha, nós estávamos caminhando e aconteceu assim, assim, e o Evangelho de hoje já começa contando isso. O Evangelho de hoje começa justamente nesse ponto. Ainda estava contando aqueles 2 discípulos o que tinha acontecido, quando o próprio Jesus se coloca no meio deles. Já tinha mandado uma vez, não tinha adiantado. Mandou a segunda, não tinha adiantado. O que ele fez agora? Eu vou lá. E se colocou no meio deles, desejando que a paz esteja convosco. E aí ele vai se apresentar, o Cristo ressuscitado, que vai se apresentar agora. E não é comum que as pessoas se apresentem mostrando as mãos e os pés. Ninguém vai entrando num departamento, num lugar onde você não é conhecido, e apresenta a sua mão e o seu pé. Mas Jesus agora se apresenta mostrando as mãos e os pés. Não mais as mãos de um carpinteiro, cheia de calos. Não mais simplesmente as mãos daquele homem que realizou milagres e curas. Não mais simplesmente os pés de um peregrino que foi a Jerusalém tantas vezes, que andou por aquela terra. Jesus apresenta agora as mãos e os pés, que trazem a marca daquilo que ele viveu, que podem atestar quem ele é. Por isso Jesus vai mostrar os pés e as mãos, e vai afirmar: sou eu. Nós só dizemos sou eu quando você apresenta a sua identidade, e aí quem já faz bastante tempo que tirou a identidade, né, você mostra e fala assim: quem é essa pessoa? Sou eu. Aí eu tinha cabelo, aí eu tinha dente, nessa época aí não tinha nenhuma ruguinha aqui do lado, eu não era careca, eu não tinha barba. Quem é essa pessoa aqui? Aí você diz: sou eu. Jesus estava se apresentando dizendo: sou eu, gente. Eu mandei o recado pelas mulheres, vocês não acreditaram. Eu mandei aqueles 2 lá que eu celebrei a Eucaristia com eles e vocês não estão acreditando. Agora olha eu aqui, sou eu. Mas como Jesus conhecia bem o povo dele, Jesus ainda vai fazer um convite: vede, são as minhas mãos. Imagina se eu e você tivéssemos a oportunidade de ver as mãos do próprio Senhor. O primeiro convite foi esse: vede. Mas como Jesus sabia o povo que ele tinha, como sabe o tipo de gente que nós somos, ele foi mais além. Ver só não vai bastar para eles. E aí ele faz o convite: tocai em mim. Mas aí você pensa, se fosse eu, que bastava eu ver a mão, eu já ia acreditar. Não ia não. Assustado como aquele povo está,
Já viu quando a gente entra, para a gente entender o tempo de lá, vamos pensar no tempo de cá, né? Quando a gente entra nessas lojas de R$1,99, que já não tem mais nada de R$1,99, né? Só tem o nome. Que agora só tem aquela prateleira lá no finalzinho com os trenzinhos de plástico que ninguém compra, que é R$1,99. O resto é tudo a partir de R$5,99, R$6,99, R$7,99, não é assim? Aí entra lá você para fazer suas compras. Está lá na prateleira. Você se contenta em só ver? Tem gente que vê com as mãos, né? Está lá escrito, não toque. Aí a pessoa vai lá assim, bota a mão. Não, eu só estou vendo. Não é assim? Tem gente que tem os olhos aonde? Nas mãos. Não, mas eu só estou vendo, vai amassar. Não, só estou vendo. Não é assim? Então, gente, nós precisamos pensar na humanidade daqueles homens também. Mas Jesus está disposto a ser conhecido. Jesus está disposto a ser reconhecido. Por isso ele fala, tá bom, se só ver não basta para você, toque em mim. Sou eu. E aí, quando ele se coloca no meio e diz, sou eu, aqueles homens fazem uma experiência com o ressuscitado. Eles encontram o ressuscitado. E é engraçado que Jesus vai começar o evangelho com uma pergunta. Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvida no coração? Por que vocês estão duvidando? Você já dei as mulheres contaram, os discípulos de Emaús contaram. Por que estás duvidando? Porque faltava que aquelas pessoas fizessem uma experiência pessoal, agora com Cristo ressuscitado. Porque é essas mesmas pessoas que estavam com dúvidas, com medo, entre elas estava lá Pedro, é o mesmo Pedro que estava com dúvida e com medo, que viu as mãos, e provavelmente, Pedro deve ter feito, porque ele era Pedro mesmo, né? Deve ter botado o dedo, encostado, feito igual a gente na loja de R$1,99, enxergado com a mão, né? Bota lá a mão, para poder enxergar. É esse mesmo Pedro que vai para a primeira leitura. Que agora, já num segundo momento, lá nos Atos dos Apóstolos, eles já não tinham mais a visão do ressuscitado. Já é um segundo momento agora. A primeira comunidade dos discípulos conviveram com Jesus, tocaram, enxergaram, ouviram. O que a liturgia está nos convidando hoje, irmãos, a viver uma passagem dessa realidade do testemunho dos discípulos para essa comunidade primitiva agora, que vai também ser convidada a colocar Jesus no meio. Porque por causa da cura desse coxo de nascença, que foi curado e ficou ali no pé da barra do manto de Pedro ali, seguindo, o povo começou a ficar olhando demais para eles, olhando demais para Pedro, e aí Pedro vai chegar, né? Está olhando para mim por quê? E quem não presta atenção vai assim, mas que mal educado, né? Está todo mundo olhando. Está olhando para mim por quê? Está olhando demais para mim. Mas por que Pedro fez isso? Porque ele aprendeu com Jesus que quem fica no meio não é o discípulo, nem o apóstolo. Quem fica no meio é Jesus. Jesus poderia ter entrado no meio, lá naquele grupo, e o evangelho podia ter falado, Jesus procurou o cantinho para ele. Jesus entrou e se colocou no meio. A comunidade equilibrada, que cresce, que caminha, é a que permanece com Jesus no meio. Por isso Pedro vai dizer, por que está olhando demais para mim? Está olhando muito para mim. Não é para olhar para mim não. E aí ele vai fazer memória do Filho do Homem que foi entregue, que vós crucificaste, porque ele está falando para os judeus.
que vocês não acreditaram. O que Pedro está fazendo? Está saindo do meio, porque aquele povo estava colocando Pedro no meio, olhando demais para ele, achando que Pedro era o cara. E Pedro vai saindo de fininho, falando, não, o meio não é meu, o centro é de Jesus, o centro é dele. E aí ele vai dizer, na primeira leitura, graças à fé no nome de Jesus, este nome acaba de fortalecer este homem que vedes e reconheceis, porque o povo estava correndo atrás deles, achando que foram eles. E aí um apóstolo é um discípulo bem formado, ele foi formado na comunidade onde Jesus era o centro. Pedro não estava achando bonito os aplausos que estavam dando para ele, não. Pedro falou assim, pode parar com isso, que a estrela aqui é Jesus, quem fica no centro aqui é Jesus. E depois de fazer essa memória, ele vai anunciar que é graças a Jesus que essa cura acontece. Então a liturgia está nos ensinando a viver a Páscoa, irmãos. O Jesus que se colocou no centro daquela comunidade. O Jesus que é colocado no centro da comunidade agora pelos discípulos, pelos apóstolos, porque aquela comunidade começou a se desviar, começou a perder o equilíbrio, colocando outras pessoas, e até pessoas boas, mas que não era o lugar delas. Porque o lugar do centro é de Jesus. E aí, um terceiro momento. O Evangelho nos convida também a colocar Jesus no centro das nossas vidas. É só olhar para uma família meia torta e observar, Jesus não está no centro. Porque as coisas começam a entortar, gente. É igual o eixo de um carro. Se o negócio desloca ali, o carro vai ficar penso para um lado, vai ficar puxando para um lado. A liturgia está querendo nos mostrar, nos convidar a fazer uma Páscoa, uma passagem da vida velha, centrada em mim mesmo, para uma vida centrada no Cristo. Não responde, fica bem quietinho, em casa e aqui. Quem é que está no centro da sua vida? Alguns devem falar, padre, eu nem sei onde é que está o centro da minha vida. Está tão bagunçado que eu nem sei se ela tem centro. Pois é bom começar a encontrar, para depois descobrir quem está lá no meio, né? Mas é conversão isso, gente. Ninguém pode afirmar que se converteu, se Jesus não estiver no centro. Por isso que depois de fazer uma pregação, depois de anunciar o mistério pascal, como a igreja faz até hoje, Pedro vai fazer um apelo à conversão. Depois do anúncio da palavra, depois do resgate do mistério pascal, Pedro vai dizer, arrependei-vos e convertei-vos. Ah, padre, eu pensei que conversão era coisa só para quaresma. Não, pensou errado. E se você se converteu um pouco na quaresma, tem mais, deve ter sobrado um tiquinho para converter agora, né? Ou então muito mais. Então, pé na tábua. Mas como, padre? A liturgia nunca vai nos convidar a viver nenhum mistério, sem não nos dizer como viver esse mistério. E aí o texto vai continuar. Arrependei-vos, portanto, convertei-vos para que os vossos pecados sejam perdoados. Como, padre? O próprio Pedro vai nos dizer, escutai tudo o que ele vos disser. Quer saber como que começa a conversão de um cristão? Na orelha. Padre, como é que é isso? Conversão do cristão começa com a escuta. E tem muita gente por aí que é surda, mas que escuta muito mais do que eu e você, que temos as orelhas muito boas. Porque aqui não é a escuta de barulho, de ruído, é a escuta da palavra. E aí começa no ouvido, mas percorre o caminho em direção ao coração. Por isso, conversão começa no ouvido, mas se parar só no ouvido, fica igual quando pai e mãe brigam com o filho, né? Parece que entra por um ouvido e sai pelo outro. Não é? Não tem vez que eu... Mas já falei uma vez, 2 vezes. Entrou por um ouvido e saiu pelo outro.
Como é que cristão se converte? Quando a palavra entra pelo ouvido e fica no coração. Primeiro passo. Segundo passo da conversão, ele vai dizer também de como viver. Após ter ressuscitado o seu servo, Deus o enviou em primeiro lugar a vós, para vos abençoar, na medida em que cada um se converta de suas maldades. E aqui tem um segredo libertador. Que a conversão acontece, irmãos, de forma particular. Que cada um, na medida que cada um se converter das suas maldades. Porque tem gente tão boa, tão empenhada na conversão, que quer converter o outro. Tem gente tão empenhada na conversão, que quer converter a maldade do outro. Eu conheci muitas esposas tão empenhadas na conversão, que confessam os pecados do próprio marido. Uma beleza. Dá vontade de a gente falar bem assim, só traz ele lá para eu dar absolvição agora. Porque você já falou os dele tudo. Tão empenhada na conversão, só que a leitura está nos dizendo que é na medida que cada um. É igual aquela história, e aqui deve ter gente assim, né? Vamos lá para a Canção Nova rezar, aí alguém lá na sua casa deve ter ficado, não, vai lá e reza para nós. Reza por nós lá, vai você. Não tem? Aham. Deixa esse bobão ficar, que ele vai ser. Aqui, ó, é na medida que cada um. Não tem como eu comprar um crédito para você, me converter e aplicar para você. Já viu esses presentes modernos? Tem umas lojas assim que você vai lá, compra um cartãozinho, um vale presente, num valor. Aí você vai lá, coisa mais boba do mundo, dá aquele cartãozinho para a pessoa, nem tem graça de abrir, rasgar o papel de presente, né? São as facilidades, né? Você vai lá, dá aquele cartãozinho, aquele ali vale um presente. Nós não vamos vender aqui na Canção Nova um vale conversão, para você chegar lá e dar para o seu marido, aqui ó, rezei para você mudar de vida. Reza para nós, esse negócio não funciona não, gente. A gente pode interceder, a gente pode pedir, mas conversão é de cada um. Porque se fosse assim, vocês acham que ia ter filho por aí perdido? Qual é a mãe que não ia querer se sacrificar para que o filho se convertesse? Verdade ou mentira? Mas é de cada um. É de cada um, não tem jeito. Como também não tem jeito você vir para a Canção Nova, ir na sua paróquia, escutar tudo que você escuta, chegar na sua casa e querer colocar a goela abaixo do seu esposo, do seu filho, da sua esposa, tudo aquilo que você ouviu. E ainda faz ele e ela ficar com raiva dos padres, né? Porque chega em casa e fala, o padre falou que não pode isso. O povo da Canção Nova falou que isso está errado. Aí o povo quer ver o diabo, mas não quer ver o povo da Canção Nova. Porque é de cada um. Se é você que está aqui abençoado e você que está em casa assistindo, é para você assistir. Agora tem gente que acha que tem que enfiar tudo aquilo goela abaixo da pessoa. E tem um monte de gente aí com raiva da igreja, mas na verdade a raiva é de você, que fica tentando forçar o negócio. Ah, então o senhor está querendo falar que eu tenho que deixar e correr? Não, não é assim. Faça a sua parte. Pedro não fez a dele no evangelho hoje, ó, para de olhar para mim. Quem fez o negócio aqui foi Jesus. Agora, todas as vezes que eu quero enfiar a goela abaixo, nas pessoas da minha casa, a evangelização, eu estou falando, Jesus, chega para lá que quem vai fazer o negócio aqui sou eu. E aí fica repetindo as coisas que ouve na Canção Nova. E aí fica falando que isso está errado, e brigando. Mas a medida da conversão aqui, irmãos, é cada um. Não estou desestimulando as mães de rezar pelos filhos, as esposas, os esposos, não é isso. Mas começa a colocar Jesus no centro da sua vida, que eu duvido que as coisas não vão equilibrar na sua casa. Não porque eu fiz, porque Pedro fez, porque você fez, mas porque Jesus, aquele que está no meio, realizou a obra, no tempo dele, do jeito dele. Porque tem gente que além de pedir a conversão do esposo, ainda faz a lista do que quer que o esposo se converta, né? Quantas vezes que ele vai na igreja, que ele pare de beber, que ele pare de fumar, que ele pare de jogar.
É assim, mas também tem esposo que escolhe o tipo de conversão, tem mãe que escolhe o tipo de conversão para o filho, que o filho se transforma até em outra pessoa, né? De tanto que ela quer mudar o filho. Porque nós estamos no centro. Padre, está muito pesado, está muito difícil. Claro que está, você está carregando um peso que não é seu. O meio é de Jesus. Deixa que ele tenha experiência, ele tem pés e mãos marcados de ter carregado esse peso. Ele sabe fazer isso. Sai do centro, que aí é dele. Faça a experiência da Páscoa, da passagem, colocando Jesus no centro. Não é para ninguém sair daqui parando de rezar pelo seu esposo, pela sua esposa. Mas pare de forçar a conversão dele. Pare de cultivar inimigos para a igreja, de tanto ficar falando, o padre falou. Você não pode assistir isso, que o padre falou. Você não pode fazer porque o padre falou. Mas o que adianta? Você fala isso, mas senta lá para assistir junto. Bota as crianças, vai lá para dentro, que não é para assistir novela, que o padre da Canção Nova falou que não é para assistir. Só adulto que pode. Se a porcaria não serve para eles, vai servir para você? Aí a criança cresce, tomara que eu fique logo adulto, para eu poder assistir novela. Olha que expectativa de vida maravilhosa. Por quê? Porque o pai e a mãe ensinou que novela não presta para criança, mas para ele presta. Pai e mãe, isso é mais pai, né? Mas tem mãe também, que não deixa filho ir para o bar de jeito nenhum. Não vai porque lá não tem nada que presta. Você tem que crescer primeiro. E aí a hora que o filho volta da igreja, quem é que está lá na esquina no bar? Aí o pai fala, meu filho está sabendo que eu estou aqui no bar, por isso que eu estou ensinando para ele que tudo aqui não presta. Eu venho para cá, experimento, para poder falar para ele que não presta. Só que esquece que filho aprende vendo o que o pai faz. E aí o filho vai ficar doidinho para poder ter 18 anos, e até nem mais morar com o pai e com a mãe, para poder ir fazer a mesma coisa. Porque o pai fica lá sentado naquele banquinho, né, com cara de feliz, parece que é o melhor lugar do mundo, porque quando ele chega dentro de casa, ele chega mal-humorado, brigando. Mas quando o pai está lá naquela esquina, junto com os amigos, jogando dominó, jogando dama, conversa fora, ele está feliz. Aí o filho quer ser feliz como o pai, e vai para onde? Só que há muito tempo atrás, era bebida, e levava um tempo para a gente perder os nossos filhos. Hoje é o crack, cigarro, as drogas pesadas, que basta uma vez e a gente começa a perder os nossos filhos. Que o evangelho de hoje, que a liturgia de hoje, converta o nosso coração, cada um, colocando no centro da própria vida, Jesus. Queria convidar você para ficar de pé. Feche os seus olhos agora. E tenta imaginar lá na sua casa, na sua vida, onde é que está o centro da sua vida. Não se preocupa agora quem está lá. Tenta encontrar. Porque tem tanto casal, tem tanta pessoa, tanto filho, tanto pai, tanta mãe, preocupado com tantas as coisas que talvez não saiba nem encontrar mais onde é que foi parar o centro. O centro da nossa vida é o lugar onde está aquilo que é mais importante. Eu te pergunto agora, o que é mais importante para você? E aí a sua resposta vai dizer aonde está o centro da sua vida. Se a resposta dessa pergunta, o que é mais importante para você, é o dinheiro, o centro da sua vida está lá na sua conta bancária, que às vezes está até com saldo devedor, mas está lá o centro. Se eu pergunto para você o que é mais importante, irmão, na sua vida, e o mais importante é aquele barzinho onde você passa lá e bebe a sua cachaça, a sua cerveja, onde você joga a sua conversa fora, e você não consegue mais viver sem isso, o centro da sua vida está lá. E a sua família está na periferia do centro, está espalhada, está longe. Esposa, se o centro da sua vida, se o mais importante é que as coisas na sua casa aconteçam do seu jeito, na sua hora, como você quer, o mais importante é a sua vontade, aí está o centro da sua vida. Mas está tudo errado, porque o centro é
Jesus. Então eu queria convidar você a cantar, proclamando isso, invocando esse nome. Foi pela invocação do nome de Jesus que esse coxo da primeira leitura foi curado. Vai ser pela invocação do nome de Jesus que as doenças, que as enfermidades da minha vida e da sua vida serão curadas no tempo dele, porque é ele que manda. É colocando Jesus no centro da sua casa, do seu casamento, da educação dos seus filhos, que as soluções vão chegar no tempo dele. Não sou eu, não olhe para mim, eu não tenho como prometer. Foi o que Pedro fez. Para de olhar para mim, olha o centro, nele está Jesus. Quero convidar você a clamar o nome de Jesus, dando o centro. Escolha agora dar o centro da sua casa, da sua vida, para Jesus. Sobre toda a sua história, Jesus, na sua família, Jesus. Vamos subir então, abre a tua voz. Massageia o teu coração. E não é por coincidência, não é por acaso, que daqui a pouco, nesse grande altar, não vai ser ocupado o canto, não vai ser ocupado o outro canto, vai ser ocupado o centro. Por isso que a gente precisa prestar atenção, que tem tanta coisa que a igreja nos ensina de boca fechada. A gente já sabia que o centro era de Jesus, porque todas as vezes que a liturgia é celebrada, a Eucaristia é colocada no centro. Quer resolver as situações? Saia do centro e deixe Jesus aí, porque Ele sabe o que fazer. Ele sabe ser o centro das nossas vidas.